Agora 3h43. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o setor policial, só que agora a gente vai trazer um assunto que tem rendido bastante polêmica no vestibular da Unicamp. Nós estamos ao vivo com o José Alves de Freitas Neto, que é o diretor da Conveste, a comissão para o vestibular da Unicamp. Muito boa tarde, José, seja muito bem-vindo ao Estúdio CBN. Olá, Dariso, boa tarde a todos os ouvintes do Estúdio CBN, é um prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso. O que tem chamado muita atenção, José, é que a Conveste ela mudou algumas regras, né, sobre o ingresso na Unicamp pelo Enem. Porque a partir de agora, candidatos que são autodeclarados pretos e pardos e que tenham concluído o ensino médio em escola particular não vão mais poder entrar nesse sistema de cotas. Eu gostaria de saber, né, o que motivou essa decisão. Bom, essa decisão ela foi feita a partir de um estudo e de uma análise da política de cotas implementada nos últimos 5 anos dentro da universidade. Nós fomos apanhados no meio desse contexto pela pandemia e os resultados que nós temos tido é uma queda do número de aprovados de escola pública. Nós partimos de 50%, passou para 49%, 48%, 46% e chegamos a 44% de aprovados no ano passado. Em relação a termos população preta e parda, população negra, esse número é estável em torno de 30% dos aprovados. O que nós propusemos e foi debatido na universidade e aprovado pelo Conselho Universitário com apenas 3 abstenções? Que 5% das vagas atualmente reservadas para estudantes pretos e pardos de escolas particulares se transformassem em 5% de pretos e pardos para a escola pública. Então, nós estamos preocupados com a questão da inclusão, e que tem a inclusão étnico-racial, pela questão das cotas para pretos e pardos e pelo vestibular indígena, mas também pela questão social. Ou seja, nós temos um modelo de inclusão que ele é complexo, que ele tem que atender uma questão que são perspectivas sociais, basicamente estudantes de escola pública, e a perspectiva da população preta e parda. Nesse sentido, não houve nenhuma mudança, nenhuma diminuição do direito da população preta e parda quanto às cotas. O índice não foi alterado. O que houve foi uma alteração em relação aos direitos sociais. E aí que entra a dúvida, né, José? Porque em algumas, né, se a gente pegar a lei de cotas, ela até há quem defenda, né, que seja por padrão social e não pela raça, né? Mas isso, ela não acaba se diferindo da lei de cotas? Não pode ter aí estudante de escola particular recorrendo? Não, porque o que nós temos, o estudante de escola particular continua a ter direito a cotas na Unicamp, preto e pardo. Basta ele prestar o vestibular. A única mudança é que dentro do sistema do Enem, que são 20% das vagas, nós teremos exclusivamente alunos de escola pública. E isso não fere nenhum princípio da lei de cotas. A lei de cotas, inclusive, ela prevê apenas cotas para pretos e pardos sobre a metade das vagas de escola pública. A Unicamp é uma universidade mais inclusiva e mais avançada do que a lei de cotas existente no sistema federal, porque nós permitimos cotas para pretos e pardos de escola pública e de escola privada antes, no vestibular e no Enem. O que nós estamos mudando agora é que essas vagas do Enem serão exclusivamente de escola pública. Mas quero repetir, pretos e pardos, estudantes pretos e pardos, podem concorrer normalmente, tanto pelo vestibular como pela ampla concorrência. Lembrando... Não há nenhum recuo em relação à política de inclusão social feita pela Unicamp, pelo contrário. Ok, só lembrando, né, para quem está nos ouvindo, que às vezes, vocês usam esse termo preto, é um termo que está, né, que faz parte, né, para a lei de cotas, né, José? A gente não está usando um termo politicamente incorreto, é definido como preto e pardo, né, assim que é a denominação, né? Sim, preto e pardo é a terminologia utilizada na documentação, né, e que nós chamamos de tudo isso compõe a população, as cotas para a população negra.
Eu estou dando esse recado, José, porque sempre tem, né, quem questione quando a gente usa o termo. Mas agora eu queria saber de alguma exceção, porque, por exemplo, né, aí não é só a questão da cor, mas a gente tem da raça, né? A gente tem atletas, por exemplo, a gente tem estudantes que vão muito bem em Olimpíada de alguma disciplina e que ganham uma bolsa na escola particular. Essas também não poderiam participar desse sistema de cotas, já que todas as vagas via Enem são para os alunos das escolas públicas? Então, a questão relacionada ao estudante que é bolsista de escola particular, ele poderia, o que nós consideramos é que esse estudante já teve uma oportunidade melhor do que o estudante de escola pública que não frequentou uma escola diferenciada. Então, ele pode competir de igual para igual em relação a um candidato que vem de escola particular, diferentemente do estudante de escola pública. O que nós fizemos este ano em relação a estudantes que são bolsistas de escola particular foi dar a isenção da taxa do vestibular. Isso atende o critério socioeconômico para ter maior inclusão de estudantes de baixa renda, neste caso, bolsistas de escola particular. Isso já é ponto pacífico, já está definido, né? Os vestibulares estão chegando, vai ter uma mudança, né? A segunda fase vai ser mais próxima da primeira esse ano, mas não há qualquer possibilidade de se alterar. Isso já está definido pela Conveste. Já está definido. E, Guarizo, se me permite, eu queria voltar um pouquinho a esse debate sobre a questão da mudança das vagas do Enem, só para a gente comparar um pouco alguns cursos, né? Ou pensarmos assim, no caso, por exemplo, de medicina. Os 5% de escola particular, no vestibular no processo de 2020, eles tinham uma concorrência de 190 candidatos por vaga. E o de escola pública, os 5%, de 294. Então, era mais apertado a disputa dos estudantes de escola pública por essas mesmas vagas, por estudantes pretos e pardos dessas mesmas vagas. Então, também nós observamos por uma questão de isonomia, de permitir que candidatos de escola pública, que representa a maior parte da população negra frequenta a escola pública, né, tivesse maiores oportunidades dentro do vestibular da Unicamp. Então, nós não fizemos isso de alfogadilho, fizemos isso observando os índices. Então, só para pegar a relação candidato-vaga global, o preto e pardo de escola particular pegava uma relação de 14 candidatos por vaga, e o candidato preto e pardo de escola pública, 27 candidatos por vaga. Então, havia uma distorção nessa política de inclusão. Porque eu sei que nós estamos falando esse papo hoje, porque ontem teve uma manifestação dos estudantes, mas que eles, nesse caso, eles estão tendo muita dificuldade de entender que nós estamos avançando nos princípios sociais das cotas étnico-raciais existentes na Unicamp. E querendo ou não, é um reconhecimento também que hoje o ensino particular básico, né, e até o médio, está num nível superior ao ensino público. Algo que, assim, já é constatado há algum tempo, mas ainda havia poucas confirmações, vamos dizer assim. Claro que a escola pública ela já tem mais vagas destinadas nos vestibulares anteriores, mas agora é meio que um reconhecimento disso. Posso dizer dessa forma, José? Sim, pode reconhecer, e de fato nós tivemos nesse período da pandemia um alargamento da diferença do rendimento dos estudantes de escola particular e de escola pública. Por isso que nós estamos observando a queda do índice de aprovados nesses últimos 2 anos, em particular, que foram impactados pela pandemia. Esses estudantes de escola pública, até pela sua questão de renda, muitas vezes eles não tiveram acesso à tecnologia, não têm rede de dados. Todos nós que consumimos celular e informação por rede de dados, sabemos que isso custa muito caro. Então, por isso também nós tivemos a preocupação em fazer essas alterações para poder cumprir, né, e fazer validar essa política de cotas na Unicamp. E no fim das contas, a Conveste, não só a Conveste, né, a Unicamp de maneira geral, espera que possa ter outras paralisações, como a que aconteceu ontem, mesmo com isso já definido? Eu acredito que não, até porque esse tema foi amplamente debatido e votado na instância máxima da universidade, que é o Conselho Universitário. As inscrições para o Enem, inclusive, começam agora no próximo dia 1º de novembro, e aí nós vamos ver os resultados ao final. Eu creio que no ano que vem, quando nós dissermos que a Unicamp chegou a um índice mais próximo de 50% de aprovados vindos de escola pública e não 42% de aprovados de escola pública, eu acho que as pessoas serão capazes de reconhecer que essa mudança não foi feita de afogadilho, mas foi feita a partir de uma análise de dados muito criteriosa e debatida em todas as instâncias da universidade.
Bom, então está explicado, né, pela Comissão para o Vestibular da Unicamp, a Conveste. José Alves de Freitas Neto é diretor da Conveste, explicando essa situação, porque as vagas para o Enem serão apenas para alunos pretos e pardos da escola pública, e isso no sistema de cotas, obviamente. José, muito obrigado pela presença aqui no estúdio CBN. Uma boa tarde. Boa tarde, Marco. Muito obrigado. Um abraço a todo mundo que nos acompanha. Obrigado. 3h50.